Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar continuidade, na nossa campanha de liderança em Cristo. Segundo dia. Liderança. Eu vou explicar um pouquinho o que é liderança. Liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance dos objetos definidos, Um bom líder promove a unidade do grupo quando é capaz de facilitar e motivar o grupo a alcançar uma meta, dando espaço para que eles possam trabalhar e dando oportunidades para os indivíduos, para que os indivíduos possam mostrar todas as suas competências. Todos esperam que o líder esteja constantemente comunicando-se com todos e que tenham iniciativa. Hoje em dia, não dá mais para o líder sentar-se numa sala e ficar longe de todo mundo, inacessível, como que as pessoas às vezes têm até medo de falar com ele, Ele tem que ser um líder mais democrático, e participativo. Então, nós vamos ver sobre a liderança em Cristo, Como que Cristo era. Você pode, exemplo, Jesus considerava julgar os outros um grande desperdício de energia. Ele afirmou muitas vezes que não viera para julgar, mas para ajudar. Que Jesus ajudava aqueles que realmente necessitavam, Gastou sua energia para criar e restaurar. Julgar os outros não era seu ofício. Jesus dizia que não julgava as pessoas. As palavras delas é que serviriam para julgá-las. Mateus 12:36. Ele conhecia nosso senso de responsabilidade e confiava a cada um de nós nossas escolhas. Então, isso aí serve também para dentro de uma empresa, Que a gente contrata, mas a gente confia que aquela pessoa vai dar conta de fazer aquilo para que ele foi contratado, Os julgamentos atrapalham o progresso. Quando nós, como líderes, julgamos outros, inibimos nosso próprio movimento para frente. Ao julgar, não estamos em sincronia com a energia que nos faz avançar. Às vezes, julgamos os outros sem perceber, como se quiséssemos apenas ver em que posição eles estão na corrida. Ou então para medir força, para você falar assim, sabe com quem você está falando, Medir, coitado de quem abrir a boca, Quando Pedro soube a missão que Jesus reservara para ele, ficou curioso sobre o destino do discípulo João e foi perguntar ao mestre: "O que é que você tem com isso?" "Venha comigo", repreendeu Jesus. João 21 e 22. Jesus não julgava ninguém, porque sabia que não chegara ainda a hora do juízo final. Mesmo o ladrão pregado na cruz, ao seu lado obteve a redenção, porque no seu suspiro de morte ele viu e veio a conhecer a verdade de Jesus, Jesus ainda disse: em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 40, 43. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês desperdiçam sua energia julgando os outros? O que você pode fazer para ajudar em vez de julgar? Vocês vão pegar um caderno e vão pegar uma caneta e vão escrever isso aí. Vão escrever e responder. Você desperdiça sua energia julgando os outros? O que você pode fazer para ajudar em vez de julgar? Será que você também não comete erro? Você é infalível? Faça essa pergunta para você mesmo. Ele expressa seus sentimentos. Hoje em dia, muitos dos profissionais mais bem pagos ao redor do mundo
São apresentadores, atores e atletas. O que eles têm em comum e por que os valorizam tanto? Eu acredito que lhes pagamos para que se expressem em nosso nome. Nós nos sentimos inspirados quando autores cantam na chuva, pulamos de alegria quando os atletas voam no ar e conquistam medalhas olímpicas. Adoramos quando essas pessoas expressam nossos sonhos, esperanças e fantasias, aquilo que nós, na nossa mente, nunca seríamos capazes de fazer, né? Por isso que muita gente idolatra essas pessoas. Somos muitos reprimidos e como nem sempre conseguimos demonstrar o que sentimos, idolatramos quem sabe fazer isso. Quando Elvis remexia os quadris, enlouquecia o público, o som do rock and roll estava dizendo: cara, a música toma conta de mim. As pessoas da plateia desmaiavam, porque queria que o rock tomasse conta delas também. E Elvis lhe dava o aval do que necessitava. Quando os jogadores de futebol estão disputando uma partida, correndo, driblando os adversários para fazer um gol, sentimos como se estivéssemos em campo, suando também, e como se experimentasse uma força deles em nossos músculos e veia, né? E assim por diante. Então, você percebe que nós gastamos muito tempo da nossa vida sonhando com coisas que não havia tanta necessidade, né? Os incríveis sentidos que Deus nos deu não têm o menor valor se hoje entorpecemos com álcool, drogas, orquestras de emoções são reprimidas quando murmuramos, ah sim, ou não tem problema, deixando de manifestar o que realmente estamos sentindo. Nós temos que colocar os nossos sonhos em evidência, não os sonhos dos outros, mas viver o nosso sonho, né? Então, mais uma perguntinha. Quem são as pessoas, por exemplo, os políticos, atores, escritores em que você paga para se expressar em seu lugar? Quando isso lhe custa financeiro e emocionalmente? O que isso traz de benefício para a sua vida? Né? O que cada um desses personagens tem em comum? Aqui eu vou fazer uma pergunta e vocês vão escrevendo de acordo. Por exemplo, Noé. O que vocês acham que Noé era? Noé. Escreve aí. Noé, Moisés, Neemias, Isaías, Elias, Rei Davi, Rainha Esther e Jesus. Agora vocês vão colocar o que eu vou falar na frente. Um engenheiro visionário, quem era? Um mágico, um garçom, um nudista, um mendigo, um lunático, uma mulher do harém, um blasfemo. Quem vocês acham que era? Das respostas. Esses foram os papéis assumidos por um e atribuídos, né? Por todos que nós acabamos de mencionar. Noé, ele projetou e construiu a arca no meio do deserto. Moisés, quem era Moisés? Ele transformou água em sangue, né? Neemias, ele foi copeiro de um rei. Isaías ficou nu por 3 anos. Elias teve de pedir comida a uma viúva. Rei Davi agiu de modo insano para escapar dos seus captores, aqueles que o perseguiam. Rainha Esther conseguiu chegar ao topo da lista do rei. E Jesus alegou ser igual a Deus. Deus tem pouca utilidade para pessoas cuja principal preocupação é o que os outros vão pensar. Se você é um líder, você não tem que se preocupar com o que os outros vão pensar. Você tem que acreditar em você, fazer o melhor de si, fazer aquela firma, aquilo que está na sua mão funcionar, sem depender do que os outros vão pensar, né? Você consegue imaginar um grupo de banqueiros sentado em volta de uma mesa, ouvindo um jovem empreendedor falar em tom grave de seus planos. Vou construir um império de $1 bilhão.
começando com um rato, uma fada e 7 anãos? Os senhores podem me ajudar? Vocês acham? Eles teriam colocado para fora do prédio em meias gargalhadas, né? Esse jovem, como você provavelmente percebeu, ele falou isso, né? Que eles iam colocar rato, fada, anões. Ele não é uma metáfora, ele existiu. Sabe quem era ele? Era o Walt Disney, era o sonho dele. Todo mundo não acreditou e não existe hoje a Disney. E atualmente a maior parte das atividades da Disney consiste em distribuir e administrar as ideias e as personagens criadas por esse desenhista tolo na visão dos banqueiros, né? Então, tem muitas pessoas que sonham alto, mas muitas pessoas não dão valor, né? Naquilo que eles querem, você está planejando. Você não tem ajuda nem na sua casa, de lado dos banqueiros, né? Aqui, com recursos próprios, o Walt da Disney ele formou uma equipe de engenheiros que se encontrava à noite no armazém. Em segredo, essa equipe desenvolveu o conceito Epcot Center. Durante toda a sua vida, o Walt Disney continuou pensando tolamente. Crover relata ainda como o ex-presidente da Disney, Michel Eisner, considerou um dos grandes responsáveis pelo sucesso financeiro da companhia, né? Quase não foi contratado. Um dos acionistas descreveu como um jovem que gostava de pegar os blocos e ficar rearrumando. Ao ouvir isso, um importante membro do conselho rebateu: esse é exatamente o tipo de líder de que precisamos, contrate-o, né? E assim nasceu dessa história. Nós podemos ver que existiu grandes homens que hoje é referência no mundo das finanças, porque um dia alguém deu crédito para eles, né? Ajudou eles. Agora, mais uma perguntinha para vocês responderem. Liste 10 líderes que em algum momento pareceram tolos diante do mundo, mas que venceram. Quem vocês acham, né? Que todo mundo riu deles, debochou deles, mas eles venceram por quê? Porque eles acreditavam naquilo que eles falavam, eles planejavam, eles tinham fé que um dia eles iam conseguir, né? E diante disso, nós vamos ler o Salmo 107, tá? Então, isso aqui é para vocês verem como que nasce uma liderança, o que a pessoa deve fazer para seguir os seus projetos e sempre colocando Deus e Jesus Cristo como a sua referência, né? Que não é fácil você liderar um grupo, por isso que vocês têm que estar preparados, né? Nós vamos ler Salmo 107. 107, versículo 33, né? 33 até o 43. Ele transformou, quando eu falo ele quem? Jesus, né? Ele transformou os rios, ele transformou os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, né? Olha só que bonito, né? Semearam lavouras, plantaram vinhas e colheram uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressores, com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminho, mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanho.
Os justos veem tudo isso e se alegra, mas todos os perversos se calam, né? Reflita nisso, os sábios, e considera a bondade do Senhor. Que aqui Deus... É muito bonito esse salmo, porque ele fala de como Deus resgata, né? Para ele tem 4 tipos de pessoas nesse salmo que ele resgatou, né? Os peregrinos, os prisioneiros, os aflitos e aquele que enfrentam a tempestade. Pode ser a tempestade, pode ser vários problemas na sua vida, né? Não importa quão extrema seja a sua calamidade, Deus pode ajudar. Ele é amoroso, generoso para com os aflitos. E agora nós vamos fazer uma oração para Deus dar conhecimento, discernimento, entendimento para aquele sonho seu de ser um grande líder na sua empresa, em qualquer serviço que você faz, né? Na loja, na oficina, em qualquer lugar, que você seja vitorioso. Lembra daqueles que foi desacreditado. Jesus também era, né? E eles venceram. Você lembra daqueles que venceram. Não lembra daqueles que se perderam no meio do caminho. Nós vamos colocar, junto comigo, nós vamos começar pedindo por causa dessa grande pandemia que faz 3 anos que está assolando o mundo, né? E muitos perderam seu sonho nesse meio, né? Então, eu vou começar e vocês colocam seu nome assim, ó. Assim, em nome de Jesus, eu vou falar Tereza, você fala e fala seu nome. Eu selo cada pessoa que trabalha comigo, meus familiares, minha saúde, no sangue de Jesus Cristo, para que o espírito de destruição que esteja me prejudicando, eu quebro agora todas as palavras contrárias, palavras de maldição, invejas e angústias, ansiedade e espírito de pessimismo. Derrube por terra todo o mal enviado contra o meu estabelecimento comercial, loja, oficina mecânica, fábricas, escola, salão de beleza, clínica, escritório de advocacia, farmácia, salão de beleza, né? Mercado e assim por diante. Vocês vão colocando, né? E agradecemos, Senhor, por estar cuidando de nós todos esses anos. Já vai para o 3º ano que nós estamos vivendo essa peste que assolou o nosso país, assolou o mundo todo, Senhor. Muitos perderam o dinheiro que colocaram no seu pequeno estabelecimento, muitos perderam a vida, perderam a fé, perderam a esperança, mas hoje eu peço a Ti, Senhor, que restaura, Senhor, que o Senhor faça com que essa peste desapareça da face da terra, Senhor, que o Senhor dá um renovo, um ânimo para essas pessoas, Senhor, que o Senhor entre em cada lar e faça um mover muito grande na vida daqueles que estão pedindo comigo, Senhor amado, para se tornar um líder no seu trabalho, Senhor. Que o Senhor dê paciência para eles, conhecimento, discernimento, sabedoria de Deus. E em nome de Jesus, quebra toda seta do inimigo, toda inveja, toda fúria satânica, sai da vida daqueles que estão orando comigo agora, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Agradeço por vocês terem ficado comigo e espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, tá? E pode deixar recadinho que eu responderei. Obrigada.